Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dando sequência às nossas aulas de História Geral, na última aula nós tratamos especificamente da questão política do Império Romano, né? E hoje a gente vai tratar mais da questão das heresias, né? Então a gente sabe que a igreja sempre foi perseguida desde o seu nascedouro, e ela sempre foi perseguida de duas maneiras. Ela sempre foi perseguida de uma maneira externa e de uma maneira interna. Então a perseguição externa sempre se deu de modo violento, né? E a perseguição interna se dá através das falsas doutrinas, que sempre procuraram desviar o caminho da verdade e assim atrair os fiéis para o erro e para a perdição. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as primeiras heresias, né? Então quando a gente fala em heresia, a gente está falando aqui em algo que só pode haver no âmbito cristão. Um não batizado não é propriamente um herege. Ele pode ser, né, no caso do judeu, um infiel, ou seja, aquele que não cumpre aquilo que deveria cumprir com relação à fé e à revelação que recebeu. Então é uma infidelidade à revelação que recebeu, né? E o caso dos pagãos, né, que realmente não tinham revelação, então simplesmente, né, são pagãos. Então o herege está no âmbito do cristão, do cristianismo, né? Então fazer aqui algumas definições, né, sobre heresia. Então, porque heresia hoje é algo que não é muito falado, né? Porque a gente vive isso aqui é fundamental a gente começar dizendo isso daí, porque quando fala em heresia hoje, né, as pessoas parecem ter um certo horror a essa ideia em função da ideia de liberdade religiosa e de igualdade entre as religiões, né? Então, dessa maneira, após o Concílio Vaticano II, um católico, por exemplo, ele pode perfeitamente, baseado nos próprios documentos do Concílio Vaticano II, ele pode frequentar um meio protestante, né? E ele pode até mesmo aderir a falsas religiões e permanecendo um católico, né? Entre aspas, né? Então existem muitos que frequentam o espiritismo, frequentam a Umbanda e vão para a missa e se dizem católicos, né? Por causa dessa compreensão, né, falsificada de fé que adentrou a Igreja pelo Concílio Vaticano II. Agora, como é que pode ter acontecido isso, né? Aconteceu devido a uma questão de falso magistério. Isso é muito importante entender e é bom que as pessoas leiam um livro do Padre Caldeirão, A Candeia Debaixo do Alqueire, que ele exatamente vai clarificar essa concepção, porque o perigo do sede-vacantismo, né, das pessoas aderirem ao sede-vacantismo, é exatamente esse, né? Como pode um Papa ensinar heresia, né? Como é que pode o Papa ensinar heresia? Nós vamos ver que é impossível, um Papa não pode ensinar heresia, né? Mas como é que o Papa não pode ensinar heresia e esses papas ensinam heresia? Na realidade, eles não ensinam nada, né? Na verdade, eles não exercem um magistério autêntico, porque a noção de autoridade que o concílio direcionou à Igreja é uma falsa noção de autoridade, de acordo com as 4 causas de Aristóteles, né? A causa eficiente do Concílio Vaticano II é a falsa noção de autoridade
democrática, da democracia moderna. Então, eles não falam em nome de Cristo. Eles não exercem um magistério autêntico em persona Christus. Por isso, então, eles não falam infalivelmente. E é por essa razão, então, que eles podem disseminar heresias ou coisas que levam à heresia, erros que levam à heresia, sem, contudo, perderem a sua potestade. Então, é muito importante quando se lê o padre Álvaro Caldeirão, que ele vai explicar como é que a alta hierarquia da Igreja, ao assumir essa falsa noção de autoridade, que é a ideia de democracia moderna, eles vão renunciar pelo liberalismo, que está contido nessa falsa noção de autoridade, eles vão renunciar à sua própria autoridade infalível, não vão ensinar infalivelmente, ex cátedra. E, portanto, então, nós não temos a obrigação de aderir àquilo que, na realidade, eles não ensinam. Porque quando a gente ensina, quando se ensina algo, se ensina com autoridade. Um professor, quando ensina algo para o aluno, ele ensina com autoridade, e por ensinar com autoridade é que ele pode submeter o aluno a uma avaliação. Esses papas, depois do concílio, como eles têm esse espírito democrático, eles falam em nome do povo de Deus. Então, por isso, eles podem disseminar erros. Esses erros que são disseminados pela hierarquia moderna é algo absolutamente novo na história. Nunca se deu algo parecido com isso. Por isso, então, é que as pessoas ficam completamente atordoadas, não tem assim uma resposta muito clara. Então, se levantou aí várias questões, muitos teólogos estudando isso e tal, só que nós estamos diante de uma situação real, e penso que quem resolveu esse problema, dessa questão do magistério conciliar, não ser propriamente um magistério, a gente põe magistério entre aspas, e, portanto, eles podem sim cair em heresia, cair em erro, sem perder a sua potestade, foi o padre Álvaro Caldeirão no livro A Candeia Debaixo do Alqueire. Então, é uma referência ao Evangelho, quando Nosso Senhor diz, ninguém acende uma candeia, uma candeia que ilumina e esconde, Então, aí foi isso que o Concílio Vaticano II fez. O Concílio Vaticano II pegou a luz da doutrina e escondeu, escondeu. E passou, então, a difundir erros. Esses erros levam à heresia, Então, essa questão da heresia, a heresia, ela é uma escolha. A palavra, significa escolha. Em matéria de fé, de verdade revelada, diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu provas visíveis da sua divindade. Nosso Senhor, ele é a encarnação do Verbo, então ele se fez homem, se materializou, ele fez milagres para que as pessoas vissem coisas que um homem não poderia fazer, a menos que fosse de natureza divina. Nosso Senhor, por exemplo, quando faz a multiplicação dos peixes e dos pães, ele dá uma prova clara da divindade diante de uma multidão imensa de pessoas, porque criar matéria do nada, só Deus é capaz. E Nosso Senhor fez isso. Nosso Senhor ressuscitou mortos. Então, Nosso Senhor ensinou uma doutrina. Esta doutrina, ela foi comprovada com a própria vida de Nosso Senhor, seus milagres, e também
pela sua paixão e morte na cruz. Então, não se pode aderir, né, a falsas doutrinas diante de um Deus que se fez homem, viveu entre os homens, né? Então ele se colocou dentro da história, uma personalidade histórica, e deu provas de que ele era Deus. Nenhum outro homem na história jamais fez isso e jamais fará. Então, por isso, um cristão ele tem a obrigação de aderir a essas verdades reveladas. Nosso Senhor derramou o seu sangue, né? Derramou o sangue, todo o sangue, Nosso Senhor deu tudo de si, como uma vela que é consumida, do início até o fim, não sobra mais nada. Nosso Senhor deu tudo. Então, nem precisaria, bastaria uma gota de sangue, porque ele já tinha dado provas da sua divindade através de seus milagres. Então, todos os homens têm a obrigação de aderir a essas verdades reveladas. Todos os homens. Sobretudo, aqueles que são batizados. Aqueles que são batizados. Então, a heresia é uma escolha. Verdade de fé revelada não é uma questão de escolha. É uma questão de adesão, É uma questão de humildade nossa diante da potestade de nosso Senhor, e daquele que revelou essas verdades para nós. Se é Deus, Deus não pode mentir e não pode nos enganar. Então nós temos que dar total adesão da nossa inteligência a essas verdades reveladas. Não cabe a nós ficar escolhendo o que a gente acredita e o que a gente não acredita. Nós temos que acreditar na sua integridade. Então, o inimigo, Satanás, ele vai buscar subverter, deformar essa verdade revelada, misturando ela com falsas doutrinas. Então, nós vamos ter, nos primeiros séculos, da igreja, a gente chama de igreja primitiva, vamos colocar a palavra primitiva aqui entre aspas, Então, tomar um certo cuidado quando a gente fala em igreja primitiva, porque os modernistas gostam muito também, de se referir a isso. Eu já vou explicar em que sentido que eles usam esse termo, Então, já desde o princípio, essas heresias, essas falsas doutrinas começavam, a entrar. Então, você pode, cair em heresia material. Então, a heresia material é quando você adere a um erro, que é contrário à verdade revelada, mas você não tem noção, você não tem a compreensão disso, Ou seja, você não tem a devida formação para entender que aquilo que você está acreditando é contrário à fé católica. Então, materialmente, você aderiu a uma heresia, Então, a heresia material, uma adesão à heresia sem pleno conhecimento de causa. Então, a pessoa aderiu a uma heresia, sem pleno conhecimento de causa, mas no momento em que ela é advertida, em que ela é instruída, o que ela deve fazer? Ela deve, por um ato de humildade, ela deve se resignar e aceitar a correção.
Então, né, é uma obra de misericórdia, né, espiritual, corrigir os que erram. Nós fazemos isso por um ato de amor ao próximo, por um ato de caridade. Né? É claro que há maneiras e maneiras de corrigir, né? Dependendo do grau da situação. Mas a correção se faz necessária. A correção se faz absolutamente necessária. Né? Hoje se fala muito em misericórdia, sem justiça. Misericórdia sem justiça é fraqueza. A misericórdia, ela é necessária um ato de justiça. Então, é preciso, por amor ao próximo, e esse amor ao próximo deve ser feito por amor de Deus, né? Porque nós queremos a salvação do próximo, nós devemos corrigir quando esta pessoa está cometendo erros heretizantes que levam à perdição da sua alma. Né? Então, se esta pessoa, uma vez advertida, ela mantém aquela heresia, ela não renuncia àquele erro e ela continua professando aquela heresia, então ela cai em heresia formal. Né? Então aqui é uma adesão à heresia de forma consciente. No primeiro caso, não gera excomunhão, gera advertência, né? Gera correção. Né? Então, a pessoa pode ser um herege, mas ele é um herege material, né? Não gera excomunhão. Ele precisa ser corrigido, precisa ser instruído, precisa ser ensinado. Uma vez que ele tem a humildade para reconhecer o seu erro, né? Ele vai se afastar daquela heresia, ele vai perceber o perigo que é a heresia. Agora, quando ele persiste nisso, aí ele é advertido novamente, né? E, se não me engano, a igreja tem um procedimento, uma advertência, 2 advertências, né? E aí é chamada, né, heresia contumaz, né? Ou seja, ele está firme naquela heresia, não está disposto a ceder, né? Então aí cabe a excomunhão. Então a excomunhão se dá no segundo caso, na heresia formal, né? Nós temos aqui um primeiro caso, né? Que é o caso do Simão de Samaria ou Simão o Mago. Então nós vamos achar isso ali no Atos dos Apóstolos, né? Eu vou ler aqui o texto. Atos dos Apóstolos, né? Eu pontei 8, né? Capítulo 8, 9, versículo 4. Então começa no 4 aqui. Os que haviam se dispersado iam por toda parte, né, os apóstolos, né, anunciando a palavra de Deus. Então depois que receberam, né, as luzes de Pentecostes, o Espírito Santo, né, eles se dispersaram e foram, né, anunciando a palavra de Deus, a boa nova. Por isso é que é chamado evangelho, né, a boa nova. Filipe desceu à cidade de Samaria, né? Então, Samaria ficava ali entre, né, a Galiléia e a Judéia, Jerusalém, que já nessa época já tinha sido destruída, né, Jerusalém. Desculpe, ainda não. Isso que eu vou contar aqui, não, já tinha sido destruído sim. Esse fato aqui acontece, né, durante o império do Cláudio, né? O imperador Cláudio. Então isso aqui também é uma coisa interessante porque nós vamos ver que existe assim uma certa alternância, né? Por exemplo, quando tem a perseguição física, aí você não vai ver muita coisa da heresia, mas quando não tem a perseguição física, aí você vai ver a heresia. Então, por exemplo, né, no reinado do imperador Cláudio, você não tinha muita perseguição. A perseguição ela vai começar mesmo com Nero, que vem depois, né?
Então aí entra aqui no reinado de Cláudio a heresia, né? Então a heresia, o primeiro grande herege, por assim dizer, foi Simão de Samaria. Então nós estamos falando aqui, né, na época do imperador Cláudio. Então Jerusalém já foi destruído, né? Só depois, né? Jerusalém seria destruída só depois, na época de Vespasiano. Isso aqui ainda é antes da grande perseguição de Nero, que vai resultar na morte de São Pedro e São Paulo. Então Filipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhes Cristo. A multidão estava atenta ao que Filipe lhe dizia, escutando unanimemente e presenciando os prodígios que fazia, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levantando grandes brados. Igualmente foram curados muitos paralíticos e coxos. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Depois de Pentecoste, os apóstolos, né, eles iam limpando aquelas cidades pagãs, porque o demônio ele reinava nesse mundo pagão. Ele reinava materialmente, formalmente, né, e ele realizava prodígios que faziam com que as pessoas, né, adorassem ao demônio, mas sem saber a verdadeira natureza do demônio, né? Consideravam como deuses, né, esses demônios, e os adoravam mais por medo do que por amor. Então os apóstolos iam purificando, iam limpando esses locais, né, que estavam completamente cheios de infestações e de possessões demoníacas. Então, os apóstolos iam limpando, e as pessoas, quando viam isso, né, elas ficavam maravilhadas. Ora, havia ali um homem por nome Simão, que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria. Então, o Simão, o demônio, ele se utilizava de certos homens, né? Geralmente, né, é o homem orgulhoso. O homem é orgulhoso, né? Ele já tem esse espírito dele, já está aberto para a ação demoníaca. Então, todo homem orgulhoso, ele é um instrumento do demônio. De alguma forma, ele vai ser um instrumento do demônio. Na época antiga, né, em que o mundo ainda estava sob o domínio formal e material do demônio, esses homens eram capazes de fazer prodígios, né, impressionantes. Nós vimos na outra aula, por exemplo, como os sacerdotes do faraó conseguiram transformar o bastão em serpente, né? Então eles faziam prodígios realmente, mas por ação, por intermédio do demônio. Esse Simão era assim. Então o demônio percebia que os apóstolos de Cristo, pela ação do Espírito Santo, realizavam milagres. Então, o demônio vai escolher uns para poder fazer falsos milagres, ou seja, prodígios, para rivalizar contra os apóstolos, e deixar o povo confuso. Então, esse Simão era um instrumento do demônio, ele fazia grandes coisas, grandes prodígios, né? Alguns deles eram truques, né? Ele fazia truques e enganava as pessoas, mas alguns de fato ele conseguia fazer prodígio, porque ele era um instrumento do demônio, né? Todos lhe davam ouvidos, do menor até o maior, comentando: este homem é o poder de Deus chamado o Grande. Falando aqui de Simão, né? Eles o atendiam, porque por muito tempo os havia deslumbrado com as suas artes mágicas. Mas depois que acreditaram em Filipe, que lhes anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam o batismo. Então as pessoas, né, depois que viam, né, a ação do Espírito Santo através dos apóstolos, elas se ofereciam para receberem o batismo, né, e eram batizados. Então Filipe batizou muita gente em Samaria, né? Ele foi batizando aquele povo, inclusive o Simão. Então Simão, quando viu, né, a ação do Espírito Santo através de Filipe, ele pediu para ser batizado também. Então ele foi batizado, ele recebeu o batismo, né? Simão também acreditou e foi batizado. Ele não abandonava Filipe, admirando, estupefato, os grandes milagres e prodígios que eram feitos. Então, a partir do momento que ele foi batizado, ele passou a seguir Filipe, né? Ele passou a estar junto com Filipe.
Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Aqui é um dado interessante, né, que a gente pode pensar, que o povo de Samaria recebeu o batismo, né? Filipe estava ali evangelizando e batizando. Depois, São Pedro, né, e São João vão para lá. O que eles vão fazer lá? Eles vão confirmar essas pessoas que foram batizadas. Então aqui nós temos uma clara referência, né, ao sacramento do crisma, a confirmação. Então os apóstolos que achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então eles estavam fazendo aqui o sacramento da crisma. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Então, o que ele pensou? Ora, é um erro que a gente vê cometido pelos protestantes, né? E também pelos carismáticos. Porque o Simão, ele via que os apóstolos, eles faziam grandes coisas, grandes milagres. E ele ficava pensando, como é que eles conseguem fazer essas coisas? Então ele vai seguir Filipe para tentar descobrir como é que Filipe fazia isso. Ele não consegue. Depois que chega São Pedro e São João, é que ele vai ver que São Pedro e São João faz a confirmação, né, através da imposição de mãos, né? E aí ele percebe assim, então é assim que as pessoas recebem esse poder do Espírito Santo, né? Acontece que a crisma só pode ser, né, concedida, o sacramento, pelo bispo. Mas quando você recebe a crisma, a confirmação, você não se torna um bispo. Ou seja, você não recebe este poder de crismar outras pessoas. Então o Simão Mago achava que com isso ele também ia se tornar um bispo capaz de realizar aqueles prodígios e aqueles milagres, né? Então ele ofereceu dinheiro, né, para poder receber esses dons do Espírito Santo. Aí, por isso é que esse pecado é chamado de pecado da simonia, né? É um pecado gravíssimo, né? Observa, né, que o pecado da simonia, ele é um pecado que faz com que, através do orgulho, a pessoa queira receber aqueles dons do Espírito Santo que são reservados para aqueles que Deus determinou, que Deus escolheu e que é concedido, né, aos seus ministros através do sacramento da ordem, É por isso que, né, um católico, ele não pode querer seguir uma carreira eclesiástica, fazer uma carreira eclesiástica, né? Fazer um carreirismo. Ele não pode, por exemplo, desejar, né, ardentemente ser um bispo. Foi o caso de Simão Mago. Ele queria ser um bispo e queria pagar por isso, né? Ele queria dar dinheiro porque se ele fosse bispo, ele achava que ele ia conseguir fazer, né, muitos milagres, muitos prodígios, né? Então, o pecado da simonia basicamente é isso, né? Venda de cargos eclesiásticos, né? Não se deve... Deus é que chama, né? A vocação é Deus é que chama, não somos nós que determinamos, né, o nosso estado de vida. Deus chama e a gente ouve, né, os sinais de Deus para a nossa vocação. Uma vez, se você tem uma vocação para a vida religiosa, né, você vai seguir a vida religiosa
e os ministros legítimos de Deus é que vão observar se você pode ser ordenado um sacerdote, ou se você pode ser sagrado um bispo, né? Mas você não deve jamais fazer um projeto de vida para alcançar este objetivo, né? Pecado gravíssimo, pecado da simonia. E nós vamos ver como foi que o Simão, o mago, né, ele morreu. Bom, continuando aqui o Atos dos Apóstolos, né, que essa passagem aqui é curta, mas a gente sabe mais de Simão o mago pelos doutores da igreja que vão escrever depois, né. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também este poder, para que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Maldito seja o teu dinheiro e tu também. Se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro, não terás direito nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Arrepende-te desta tua maldade e roga a Deus para que, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração. Pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Retorquiu Simão: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha a cair sobre mim. Então, o Simão, São Pedro, repreendeu ele, corrigiu ele e chamou pelo seu arrependimento. Ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. São Pedro disse: faça, e ele falou: não, faça você por mim. Então não se arrependeu. Os apóstolos, depois de terem dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e pregavam a boa nova em muitos lugares dos samaritanos. Então o Simão não se arrepende, né? E aí ele vai começar a disseminar falsa doutrina. E ele vai viajar, ele vai pelo Mediterrâneo ali, vai viajar de leste a oeste até chegar em Roma. E sempre, com o diabo usando ele para fazer esses grandes prodígios. Ele vai fazer tantos prodígios em Roma, na cidade de Roma, que vai chegar a ser feita uma estátua em homenagem a ele. Ele vai ser adorado como um deus, o Simão. E ele vai fazer... Isso aqui é interessante, né? Por isso que a Sagrada Escritura, já vou explicar também isso, né? Como é que a gente entende a Sagrada Escritura. Ele vai fazer um prodígio diante de uma multidão. Ele vai se elevar, vai flutuar. Quer dizer, uma coisa completamente contrária, né? À lei da gravidade, né? Ele vai flutuar numa altura imensa. Todo mundo vai ficar admirado com aquilo, né? São Paulo, São Pedro, se não me engano, que estava em Roma nessa época, né? Vão rezar, vão pedir a Deus, né? E aí o demônio que sustentava ele ali, o demônio se afasta e ele cai lá de cima e morre, né? Então, isso representa bem, né, essa questão do pecado da simonia, né? O homem querer subir demais, né? É como no mito grego, né? Do Ícaro e do Dédalo. Vocês conhecem a história. O Dédalo era o arquiteto, né, da ilha de Creta, que construiu o labirinto para encerrar lá o Minotauro. Ele era um prisioneiro da ilha de Creta. Então ele resolve, ele era um homem muito inteligente, então ele vai construir uma asa, né, de cera para poder sair da ilha voando. Ele e o filho, né, o filho dele chamava Ícaro. Então, ele avisa para o filho: olha, nós vamos conseguir voar e vamos sair da ilha, mas a gente não pode voar muito alto, porque se a gente voar muito alto, né, o calor do sol vai derreter a cera das asas. E aí eles, né, saltam do penhasco e começam a voar, como se fossem pássaros, né? Mas o Ícaro, o filho, imprudente, ele quer voar mais alto. Então ele vai subindo, vai se elevando, orgulhoso, né? Daquele prodígio que estava sendo feito ali. Então o que vai acontecer? A cera derrete e ele cai.
Então, esse é um símbolo, né, da arrogância humana, né? Que quer subir muito por suas próprias forças e não consegue se sustentar, né? Nós precisamos da graça de Deus. Sem a graça de Deus, a gente não consegue, né? Então, o Simão, ele acaba morto dessa maneira, né? Simão o Mago. Mas os ensinamentos dele vão permanecer, né? Então, por isso que o Simão é considerado, né, o primeiro, assim, primeiro grande herege, né? Era um batizado, mas que queria, né? Queria subir, né? Queria subir. Ele queria ser um bispo, né? Ele queria ser um bispo não para poder levar almas para o céu, mas para poder, né, ser um homem poderoso, né? Muito cuidado, né? Tem muitas pessoas, né? Esse é um dos grandes problemas do modernismo, né? Muitas pessoas que querem fazer carreira eclesiástica por causa do que acha que isso dá muito poder, né? Dá muito prestígio, dinheiro, né? E aí a queda é grande, né? A queda é muito grande. Então, Santo Irineu, São Justino Marte, ou historiadores como Eusébio e Flávio Joséfo diziam assim do Simão Mago: iniciador da gnose no meio cristão, ou seja, um batizado que chegou a andar com os discípulos de Jesus e viver a palavra, tentar viver a palavra. Simão Mago não inventou a gnose, né? A gnose, nós vamos ver que é uma coisa que, né, ela vem desde o princípio, né? Era muito no Oriente, disseminada no Oriente, mas que vai chegar ao Ocidente e depois vai adentrar o cristianismo. Mas foi destacado até mesmo por Santo Irineu e São Justino Marte como o primeiro gnóstico, falso cristão, né? Na história da igreja de Santo Eusébio, ele diz: o poder maligno que odeia tudo que é bom e conspira contra a salvação dos homens constituiu Simão Mago, naquele momento, o pai e autor de tamanha iniquidade, como que para fazer dele um grande antagonista dos grandes e inspirados apóstolos do Senhor, né? Então o diabo se valia dele e ele fazia prodígios, né? Porque a intenção do diabo era realmente afastar as pessoas, né, dos apóstolos, para fazer com que as pessoas acreditassem nessas mentiras, né? Depois nós vamos ter o outro grande herege, que foi o Marcião de Sinop. Aqui é muito interessante a gente observar a data, né? Marcião viveu no ano 85, está muito próximo, né, de Cristo. Está muito próximo de Cristo. Quando ele viveu, para vocês terem uma noção, São João estava vivo ainda, São João Evangelista. São João morreu com 90 anos, né? Então aqui, olha, ele viveu ainda a época de São João e ele conviveu junto com os discípulos dos apóstolos. Então ele estava muito perto, né? Muito próximo, né? Então ele viveu de 85 a 150, né? Então nós vamos ter muitos dos erros do Marcião combatidos por Tertuliano. Então tem a obra de Tertuliano, né, contra Marcião, onde ele vai refutar, né, os erros do Marcião. Que na realidade, né, o Marcião, ele nasceu ali onde hoje é a Turquia. Pois não, né? O Simão é mais ou menos, né, na época de Cláudio, o imperador Cláudio, né? O Cláudio vem logo depois do Calígula, né? Então aqui é mais ou menos ano 40, né? Ano 50 mais ou menos, ano 50 por aí. Porque depois vai vir o Nero, né? E no ano 70 a destruição do templo, na época de Tito, né? E de Vespasiano. Então, o Simão é logo no início, né? Porque o Simão ainda é contemporâneo dos apóstolos, né? Então, ele é contemporâneo de São Pedro, de São João, né? De São Filipe. O Marcião já é de uma geração seguinte,
né? É a geração seguinte. Mas é como o São João viveu muito tempo, então ele, quando, né, ele era menino, o São João ainda era vivo. Então isso aqui é só para mostrar a proximidade, né, que o Marcião tinha, né, e o pai dele era bispo, o pai do Marcião, né? Ele era lá de Sinop, que era uma cidade, né, da atual Turquia, na Ásia Menor. O pai dele era bispo, o pai dele provavelmente era viúvo, né, e tinha sido sagrado bispo. E o pai dele era muito rico, era um homem de muitas posses. O Marcião era muito rico, né? Então, eles faziam, né, as missas, né, na casa. Era época até de perseguição, né, o cristianismo estava na ilegalidade. Aqui nós já estamos falando, né, depois da grande perseguição de Nero, né, a época de Marcião, ela vai bater mais ou menos com a época do imperador Antonino Pio, mais ou menos, né? Aqui é a época da pregação de Marcião vai se dar na época de Antonino Pio, basicamente, né? Antonino Pio, vocês lembram que teve, né, um reinado bastante longo, né? Então, o Marcião, ele estava presente com essa comunidade, né, que eram os discípulos dos apóstolos. O pai dele era bispo, fazia-se as missas na casa dele, né? Provavelmente tinha uma capela lá na casa dele, fazia as missas, tinham reuniões, né? E nessas reuniões participavam moças, também as moças estavam ali presentes também, né? E ele, o Marcião, ele tentou seduzir uma moça, né? Forçosamente. E aí, quando o pai dele descobriu, o pai dele ficou tão furioso com ele, né? O pai dele excomungou ele e expulsou ele de casa. E ele pediu perdão ao pai e o pai não aceitou. Por diversas vezes ele pedia perdão ao pai e o pai não aceitou. Então ele vai embora, pega todo o dinheiro que ele tinha muito dinheiro, né? E aí ele vai para Roma. Então em Roma é que ele vai começar, né, a disseminar os erros dele. O Marcião, então, ele vai ter uma profunda influência orientalista, né? Então, principalmente, né, porque eu falei aqui na outra aula, né, e o paganismo greco-romano, né, era muito ruim, mas o paganismo oriental ainda era pior, a tal ponto que os romanos se escandalizaram com Heliogábalo, né, aquele imperador que era da Síria e que tinha costumes orientais, né? Porque o paganismo que vinha do Oriente era pura gnose. Ainda que você veja, né, o paganismo greco-romano, como eu acabei de contar, por exemplo, aqui a história, né, de Dédalo e Ícaro, você vê ainda que ali, né, sob esses mitos, né, ali embaixo desses mitos, você consegue encontrar ainda alguma coisa, né? No paganismo oriental, nada. É só feitiçaria e ação demoníaca e pura gnose, né? Então havia essa influência no Marcião da gnose zoroastrista, né? O Zoroastro ou Zaratustra. Isso aqui era um feiticeiro, né? Um feiticeiro persa. Aqui vem a ideia do dualismo, né? Dois deuses, né? Um Deus bom e um Deus mau. E esses deuses são complementares, né? Um complementa o outro. É como se um precisasse do outro, né? Então, o grande problema da gnose é essa questão do mal. Não sabe resolver esse problema do mal, depois vai ser plenamente resolvido, né? Com Santo Agostinho, né? Depois Santo Tomás e tal. Então, não compreendem, né, essa questão. Então, para eles, né, por que existe o mal?
né? Então, para eles é porque tem um Deus, né? Então, hoje, nos dias de hoje, também está muito comum, sobretudo, né, no cinema, nas histórias de ficção, né? Eles querem realmente confundir as pessoas, né? É como se o bem e o mal fossem complementares, né? Existe o bem, existe o mal, são seres, né? Então, se são seres, né, o mal é ontológico, assim como o bem é ontológico, né? São seres. Então, são complementares, um precisa do outro, né? O marcião, ele vai ter essa influência aqui. Então, ele vai procurar, né, fazer uma leitura da Sagrada Escritura com este olhar aqui. A Sagrada Escritura, ela tem um sentido literal. O sentido literal da Sagrada Escritura é fundamental. O sentido literal é o quê? É o que está escrito. A gente entende conforme está escrito. Lá na Sagrada Escritura diz que Deus fez o homem de uma massa de barro. Então exatamente, foi assim que aconteceu. É o sentido literal. Isso é fundamental, né? E tem o sentido alegórico. As duas coisas podem estar juntas, né? Então tem o sentido literal. É sempre bom a gente ler a Bíblia com esse olhar, o sentido literal. Mas a gente também tem que entender o símbolo por trás do sentido literal. Quando fala, por exemplo, de Sansão, né? Sansão tinha uma força sobre-humana, mas essa força sobre-humana de Sansão não era porque ele era um super-herói, é porque, né, Deus dava a ele esse dom, né? E então Sansão lá ele destrói, né, as colunas do templo pagão dos filisteus, né? E com a sua morte, né, ele varre aquele mar de iniquidade dos filisteus. Então, isso é um fato que aconteceu, real, literal, mas que também é uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo, que com a sua morte, né, ele varre o mal e redime a humanidade. Outro exemplo é quando Abraão e Isaac, né? Abraão vai levando Isaac para o sacrifício, né, lá no monte. E Isaac pergunta para Abraão, precisa pegar a lenha para fazer o fogo, né, o holocausto, né, para poder queimar a vítima, né, do sacrifício. Então ele vai pegar a madeira, Isaac, pôr nas costas e vai subir, né, para o sacrifício. Então isso aconteceu, mas ao mesmo tempo é uma figura também de Nosso Senhor, né, que vai para o sacrifício carregando nas costas a madeira da cruz, né? Então, só que essa interpretação análoga e alegórica da Sagrada Escritura não cabe a nós, né? Não cabe a nós ficar fazendo, né? Para isso, então, Deus inspirou os doutores da igreja e a tradição, né, para que ilumine essas passagens da Sagrada Escritura, né? Então tem um sentido literal, tem um sentido alegórico, né? O sentido literal, primeiro, é o que se deve crer, ou seja, é a doutrina, aquilo que é doutrinário. Segundo, o que se deve fazer, sentido moral. E o terceiro, o que se deve amar, é o sentido místico, né? Então, pelo sentido literal, a gente compreende essas três coisas aqui. As verdades de fé que a gente deve crer, que é a doutrina. Uma vez que a gente compreende a doutrina, as verdades de fé, nós vamos agir de acordo com ela. Então, ela vai guiar a nossa conduta moral. E o sentido místico, né, que é o amor a Deus, né? Da mesma forma, tem as três portas do inferno. E o homem, né, ele
pelo seu orgulho, ele vai se deixar seduzir, né? Então o demônio vai abrir as portas do inferno também de 3 maneiras, né? Então, a primeira maneira é a mentira, ou seja, a deturpação, a deformação daquela verdade revelada, né? Da doutrina. Então, é a heresia. Isso aqui é porta para o inferno. Entendeu? Segunda, né, é contra a moral. Porque é evidente, né? Uma coisa é consequência da outra. Se você, né, se desvia da verdadeira doutrina, a sua moral ela vai condizer com o erro doutrinário. Então você vai pecar moralmente. E a terceira porta do inferno, né, é o falso amor místico, né? Essa falsa compreensão, né, dos mistérios de Deus, né? Aqui que, por exemplo, né, é o sentimentalismo pentecostal, né, do protestantismo e da renovação carismática, por exemplo, né? Esse falso amor místico, isso é um perigo, né? Isso é um perigo e é uma porta aberta para o inferno. Então, o Marcião, o erro dele vai estar, né, exatamente nisso daqui. Ele vai procurar dar uma interpretação, né, da Sagrada Escritura apenas pelo sentido literal. Então ele vai começar a ver erros. Olha a audácia, né? Ele que viveu aqui nesse período muito próximo, né, convivendo com os discípulos dos apóstolos diretamente, ele vai começar a dizer que a igreja certa era aquela igreja antes e que os apóstolos tinham corrompido a doutrina. Já nessa época já dizia isso. Todo herege vai dizer essa mesma coisa, né? Assim como, por exemplo, os modernistas, né, vão dizer, né, que a Igreja Católica, né, de Constantino, ela não é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo era aquela igreja primitiva. Isso foi condenado por São Pio X, chamado arqueologismo, né? Então, há que se buscar, né, os padres lá dos primeiros séculos. É isso que ensina o modernismo, né? É o que dizia o Loisy, né? Ora, nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que estaria com a igreja até o fim dos tempos. Então não tem um momento em que Nosso Senhor abandona a igreja e tem uma lacuna, né? Aí é porque essa ideia dele já é uma ideia de igreja invisível, né? Se você pegar lá o Wikipédia e confere lá depois, né, sobre heresia, vocês vão ver essa repetição desses erros, né? De fazer essa distinção, que é própria do Concílio Vaticano II. A Igreja de Cristo e a Igreja Católica não são a mesma coisa, né? A Igreja de Cristo era aquela igreja do início, que era uma igreja invisível, né? E que depois da Igreja de Cristo veio a Igreja Católica, né? A Igreja Católica hierarquizada tal, que se formou depois. É um erro, a Igreja de Cristo sempre foi a Igreja Católica, né? Sempre foi a Igreja Católica. Então, já o Marcião, nessa época, dizia isso. Já dizia que os apóstolos e seus discípulos tinham distorcido as palavras de Cristo. Ele vai chegar a tal ponto que ele vai fazer um cano da Bíblia, né, com as heresias dele. Agora, a heresia dele era a seguinte, né, seguindo aqui o dualismo zoroastrista, ele vai dizer que entre o antigo, porque como ele vai se basear na letra, e quando a gente lê a Sagrada Escritura, a gente lê o Antigo Testamento e lê o Novo Testamento, a gente vê que são coisas diferentes de fato. O Antigo Testamento é de um jeito e o Novo Testamento é de outro jeito, tá certo? Para o Marcião, o Antigo Testamento e o Novo Testamento são opostos, são contrários. Então aqui o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão em conflito, são contrários. Ora,
Um católico, ele não deve ler o Antigo Testamento primeiro. Ele deve ler o Novo Testamento primeiro, para depois ele entender o Antigo Testamento, né? Deixa eu ver aqui qual era o... Isso aqui é muito interessante, São Boaventura, que faz essa analogia, né? Ele faz a analogia do Sol com a Lua. Olha que coisa interessante, né? Então, nós temos o Sol, nós temos a Lua, né? A Lua, ela emite uma luz, que na realidade, né, não é dela própria. Ela reflete a luz do Sol. Mas essa luz da Lua, ela é agradável à nossa vista. A gente pode olhar para essa luz, ela não ofusca, ela não machuca a nossa vista. Ela é agradável à vista, tá certo? Mas a luz da Lua, então isso aqui é a Lua, né? Isso aqui é o Sol. A luz da Lua, né? Ela não dá as cores. Sob a luz da Lua, a gente não vê as cores. As coisas estão na penumbra, continuam na penumbra, né? Tem luz, é uma luz que é agradável, mas ela não dá as cores, né? A gente não vê as coisas claramente. A gente não define as coisas claramente. Então, o Antigo Testamento é assim. O Antigo Testamento é uma luz, né? Mas é uma luz que ela não mostra as coisas claramente. Por quê? Porque o que está no Antigo Testamento são fatos, né? Mas era Deus que preparava a humanidade para o advento maior, que era a vinda do Messias, a vinda de Cristo. Então, por isso que São Boaventura diz assim, né? Era uma luz, mas que não dá cor às coisas, né? E não permite que a gente veja as coisas muito claramente. São figuras, né? São sinais, são símbolos, né? E o Novo Testamento, quer dizer, o sol da verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? É que revela. Então, é pela luz do sol que a gente vai compreender, né? Porque a luz do sol é que faz a luz na lua, é que a gente vai compreender o Antigo Testamento. Então, primeiro a gente tem que entender esse aqui, né? O Novo Testamento é a consumação do Antigo Testamento. Então, primeiro, né, o Novo Testamento e depois a gente compreende o Antigo Testamento. Aqui é o erro protestante, né? O protestante vai fazer o quê? Ele vai querer pelas suas próprias luzes ir direto aqui, né? Aí não vai entender. Não vai olhar a sabedoria da igreja, né? O Marcião, ele vai cometer esse mesmo erro, né? Ele não vai entender que são complementares e que o Antigo Testamento anunciava o Novo Testamento. Então, quando ele lê lá, né, que o Deus do Antigo Testamento, né, dava a ordem para o povo de Israel para exterminar os cananeus e tal, e tinha que fazer aquilo porque, né, aquelas pessoas viviam sob idolatria de tal maneira, né, que era necessário, né, que se limpasse aquilo. Então, para o Marcião, esse Deus do Antigo Testamento era mau, era um Deus mau, né? Isso aqui era um Deus mau. E o do Novo Testamento é o Deus bom do amor, né? Então aqui é a luta do... Então a gente vai ver esse erro repetido várias vezes, né? Em diversas... dentro do âmbito cristão, né? Por diversos hereges, né?
Os bogomilos na Bulgária vão cometer esse mesmo erro e mais tarde, né, os cátaros albigenses, né, no Languedoc vão cometer também esse mesmo erro de considerar que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são antagônicos, né, e são dois deuses diferentes. Existe o Deus do Antigo Testamento, existe o Deus do Novo Testamento, né? E que o Deus do Novo Testamento veio para corrigir os males do Deus do Antigo Testamento. Por incrível que pareça, né? Muita gente dentro da Igreja Conciliar acredita nisso ainda, né? Tem um livro do Ratzinger, né? Um conto cardeal ainda, que ele diz isso, né? Ele diz que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi para redimir os crimes de Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era tão mau que o sacrifício de Cristo na cruz foi para poder apagar os males feitos pelo Deus do Antigo Testamento. Quer dizer, como é que pode? E esse homem, né, é considerado assim um dos heróis da tradição, né? Quer dizer, um heresiarca, né? Um verdadeiro herege. Uma outra coisa é que para uma pessoa ser herege, né, ela pode ser um herege material sem saber, sem ter pleno conhecimento da heresia que ela está professando, né? Agora, quando ela adere a uma heresia condenada pela igreja, e ela sabe que aquela heresia foi condenada pela igreja, ela é um herege. Então, o protestantismo, uma heresia condenada pela igreja. Todo protestante é um herege. Tá claro? Se uma pessoa adere ao protestantismo sabendo que o protestantismo é uma heresia condenada pela igreja, ele é um herege. Não precisa a igreja, né, proclamar aquela pessoa como herege. Ele já é um herege ipso facto, né? Ele já está excomungado, né? Já está fora da comunhão da igreja, né? Porque ele professa uma heresia já, né, condenada pela igreja. Porque essas heresias aqui, basicamente, o princípio delas a gente vai ver que é sempre o mesmo, mas elas vão se disfarçando ao longo da história. Elas vão, né, assumindo, né, outras características, mas a base é sempre a mesma. Mas é claro que a igreja condena, a igreja identifica e condena, por exemplo, o cânon, né, do Marcião foi condenado pela igreja. É claro que isso aqui é um absurdo, né? Claro, mas isso aqui enganou muita gente, porque o Marcião, ele era muito astuto, né? Então ele vai sempre procurar, né, disfarçar essa heresia dele. E depois a igreja vai fazer o seu cânon, né, que vai compor, né, a Bíblia como ela é, né? O Policarpo de Esmirna chamou o Marcião de primogênito de Satanás. Então, quando a igreja ela faz a estrutura, né, da Sagrada Escritura da Bíblia, né, a gente usa a palavra cânon, né, que é uma palavra grega, que significa régua de medida, né? Então ela vai, né, procurar fazer, né, os livros, né, porque muita gente escrevia, são chamados apócrifos, né? Nos primeiros séculos vão ter o que é um apócrifo, né? Um documento, ele pode ser autêntico e falso. Então, autêntico é porque realmente ele é da época, né, que foi escrito, mas ele contém mentiras. Então, nos primeiros séculos, vão ter autores gnósticos que vão se fazer passar, né, por apóstolos de Cristo e vão escrever evangelhos. Então, você vai ter o evangelho de Tomé, o evangelho de Maria Madalena,
o Evangelho de Judas, né? São chamados apócrifos. Então a igreja vai identificando. Como é que a igreja faz isso, né? Porque a igreja vai vendo que, no fundo, estes evangelhos, eles são sempre gnósticos, estão sempre contaminados com esses erros aqui. Então não pode ter sido inspirado pelo Espírito Santo, foram escritos por homens perversos. Então são chamados evangelhos apócrifos, né? Por isso, quando se encontrou lá em Nag Hammadi, no Egito, né, eles encontraram vários fragmentos, né, desses evangelhos apócrifos, né? E aí isso virou uma sensação na mídia, né? Tá aí o Evangelho de Judas, é tudo falso, né? Tudo falso. O documento é antigo, mas foi escrito não pelas pessoas, foi escrito por outras pessoas, né, se fazendo passar por eles, e está cheio de doutrina herética. Por isso que a igreja teve que então fazer, né, os livros canônicos, né, para formatar a Sagrada Escritura, para formatar a Bíblia, né, excluindo, tirando, né, essas falsas doutrinas, né. Então o cânon de Marcião foi condenado, né, foi condenado. Então vejamos como foi, né, que terminou o Marcião, aqui no livro História Eclesiástica de São João Bosco. Marcião, como todos os outros chefes de heresias, era de uma conduta inexplicável. Tão pronto se arrependia de suas torpezas, como se manchava com elas, difundindo seus erros. Por isso, São Eleutério o expulsou definitivamente da comunidade dos fiéis. Passado algum tempo, fingiu novamente voltar ao seio da igreja e fez uma exmologese, isto é, uma confissão de seus crimes. Mas, em lugar de apresentar ao pontífice almas convertidas, julgou mais conveniente levar-lhe a soma de uns 25.000 francos. Então, ele se diz arrependido, e vai oferecer dinheiro para o Papa, né? Como castigo do seu pecado, acreditando seduzi-lo e atraí-lo a seu partido. Mas o santo pontífice, verdadeiro discípulo de São Pedro, recusou o dinheiro e o rechaçou, dizendo-lhe: eu quero almas e não riquezas. E não o absolveu da excomunhão. A morte não tardou muito em arrebatar deste mundo a Marcião, obrigando-o a apresentar-se perante o tribunal de Deus. Então, ainda um pouco antes de morrer, né, ele ainda tentou, ele já tinha sido excomungado, né? Ele era excomungado, aí se mostrava arrependido, né? E aqui também é interessante depois falar da outra heresia que eu vou falar, né, que é a heresia dos donatistas, né, que vai acontecer durante a perseguição de Diocleciano, do imperador Diocleciano, né, que dizia assim, né, uma pessoa depois de excomungado, né, ela está condenada, ela não, mesmo que ela se arrependa, né, mesmo que ela se arrependa, eles diziam isso por causa da perseguição de Diocleciano, porque durante a perseguição de Diocleciano, muita gente não aguentava e acabava renunciando à fé, né, para ficar vivo. E aí, para os donatistas, essas pessoas estavam condenadas para o inferno. E muitas vezes essas pessoas se arrependiam de terem renunciado à fé, né, para salvar a sua vida, e queriam voltar para a igreja. A igreja reconhecia esse arrependimento e aceitava, né? A igreja é uma mãe, né? E para os donatistas isso aí era um absurdo, né? Então o Marcião, ele se arrependia, se mostrava arrependido, era aceito, só que dessa vez ele ainda foi oferecer dinheiro, né? Então, puxa, aqui São Eleutério, época de Marcião. Mas a doutrina de Marcião, ela vai se expandir, vai se espalhar, né? E ela vai exercer enorme influência sobre outros hereges que virão depois, né? Então, um grande problema da heresia é a sua difusão, né? Então é por isso que todos nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ensina, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente escreve, tudo que a gente torna público, né? A gente tem que tomar muito cuidado,
porque uma vez que uma heresia se dissemina, é como aquela história lá da galinha, né, que você tirou as penas. São Filipe Nério, né? São Filipe Nério que conta isso, né? Deu como penitência lá para um homem lá tirar as penas da galinha. Uma vez que essa coisa, como as penas da galinha se espalharam, né, fica praticamente impossível você corrigir, né? Então, mesmo depois da sua morte, a heresia vai permanecer. Quando você comete um pecado que você consegue remediar ele, você se arrepende e consegue conter a difusão desse pecado, é por isso que a existência do purgatório é uma coisa evidente também, né? Evidente no sentido racional. É claro que a gente não pode ver o purgatório, né? Mas a gente pode concluir, né, pela nossa razão natural, que todo pecado produz consequência e dependendo do pecado, essas consequências vão para além da nossa vida, né? Você morre e o seu pecado, né, aquela heresia que você disseminou vai continuar. Você vê, por exemplo, a heresia de Lutero, mais de 500 anos, né, e continua, né? Então, como é que se apaga isso aí, né? Então, é claro que a justiça de Deus, ela exige sempre a reparação. Então, muito cuidado com aquilo que a gente dissemina, com aquilo que a gente ensina, né? É melhor a gente manter os pés no chão, né? Seguir a sã doutrina e não ficar inventando novidade. Tem uma coisa que eu coloquei aqui para encerrar a aula, que Tertuliano que combateu, né, o Marcião, né? Tertuliano, nesse livro, né, contra Marcião, que foi escrito mais ou menos... o Tertuliano, né, ele combate as heresias de Marcião, mas ele é bem depois de Marcião, né? É 207 ou 208, né? Depois de Cristo. Você vê como é que a heresia de Marcião, né? Marcião morreu no ano 150, a heresia permaneceu, né, até hoje, né? Então, o Tertuliano diz assim: não compreendo como, introduzindo um Deus novo, né, o Deus novo, né, do Novo Testamento, né, como se tivéssemos vergonha do Deus antigo. Então, Tertuliano diz assim: são as crianças que aplaudem uma nova canção. A canção nova, né? Uma canção nova, né? Quer dizer, você está cansado daquele Deus e vamos inventar um Deus, né? Um Deus novo, um Deus melhor, né? E você, a seu bel prazer, sem que você cria um outro Deus para você adorar da maneira que lhe agrada, que lhe convém, né? É uma nova canção, como diz aqui o Tertuliano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.